Certo, pessoal? Bem-vindos então à aula número 7. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá, beleza. Então hoje a aula de número 7 ela não possui uma tarefa, então vocês só precisam ver a aula, não vai ter tarefa, tá? Enfim, hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos mais aprofundados e, claro, se vocês quiserem fazer depois, esse código aqui não tem problema, né? Vai ser de grande aprendizado, mas ele não é obrigatório, tá? A aula de hoje é somente para assistir. Então, hoje a gente vai trabalhar com a otimização de Markowitz. Então, o objetivo do modelo é criar um portfólio que otimiza o risco-retorno dos investimentos disponíveis, escolhendo os preços ideais para cada ativo na carteira, tá? Então, a gente vai dar uma lista de ativos, ele vai fazer um cálculo ali e ele vai definir qual que é o melhor o melhor risco-retorno que a gente pode ter, então definindo quanto que vai ser o percentual em cada ativo que a gente vai ter, tá? Então, ela é um modelo matemático usado então para construir portfólios eficientes que oferece então o melhor retorno possível dado um nível de risco, ou alternativamente o menor nível de risco ali para um dado nível de retorno esperado. E foi desenvolvido lá na década de 1950 por Harry Markowitz. Então, os princípios fundamentais é a diversificação. Então, o Markowitz ele argumentou que ao combinar diferentes ativos com diferentes perfis de risco e retorno é possível reduzir o risco total de um portfólio, tá? De um portfólio porque não é apenas a soma dos riscos individuais dos ativos, mas também depende da correlação entre esses dois ativos e a covariância que esses ativos também possuem, né? Que é um fator crucial. Então, a gente vai ver mais para frente como é a fronteira eficiente, a relação de risco-retorno e também a gente vai ver a volatilidade, tá? Quais são os passos para a gente construir uma otimização de Markowitz? Primeiro, a gente tem que definir os ativos, então a gente vai escolher quais ativos que vão fazer parte do nosso portfólio. A gente vai calcular as covariâncias desses ativos que a gente escolheu. E depois a gente vai construir um portfólio ali, admitindo ali um modelo matemático, tá? E a gente também vai determinar as ponderações de cada ativo no portfólio. A otimização, então, ela vai encontrar uma ponderação que minimiza o risco ou vai maximizar o retorno, tá? Dado o nível de risco. E algumas limitações dessa teoria, tá? A primeira é a dependência de estimativas de retorno e risco. Então, a gente sabe que o retorno não é certo, né? No mercado financeiro não tem como a gente ter uma previsão de retorno. E também o modelo assume que a distribuição dos retornos é uma distribuição normal, tá? Que a gente sabe que às vezes isso não acontece. Pode acontecer de ser ou uma cauda longa, ou cauda gorda, ou eventos extremos, tá? Também, mudança de condições no mercado. Ela ignora também os custos de transação. Então, quando os custos de transação para fazer ali para fazer essa otimização, ela pode ter uma diversificação excessiva e acabar pulverizando o nosso retorno. E ela também ignora algumas restrições práticas aí. E também a relação linear entre risco e retorno. Então, as bibliotecas que a gente vai usar para construir esse modelo vai ser o Pandas Data Reader, que é uma biblioteca ali do Pandas, mas também ela possui umas particularidades para coletar dados financeiros. A gente vai utilizar o NumPy, que é para fazer operações matemáticas. Vai utilizar o Matplotlib para criar gráficos, o Datetime para trabalhar com datas e horas, o Pandas para manipular ali data frames. Essa nova biblioteca aqui, que ela possui um módulo então de otimização, né, para resolver problemas de otimização que a gente vai ter. O Matplotlib com o mTick, que é para trabalhar com ali as configurações do nosso gráfico, e o eFinance para importar as cotações, tá? Então, a gente vai definir uma data de início e uma data de final para a gente puxar essas cotações dos ativos que a gente vai analisar. Aqui, por padrão, eu deixei ali de 2017 até 2024. E aqui a lista de ações que a gente vai trabalhar. Defini uma variável lista ações e passei ali entre colchetes 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações. Então, Banco do Brasil, Itaúsa, Vivo, CPFL Energia, Schultz e SLC Agrícola.
Vocês podem ver que eu não coloquei o SA. Por que eu não coloquei o SA? Porque eu defini a mesma variável e eu fiz um laço de repetição aqui dentro, ó, para ele adicionar o SA em todas as ações, ó. Então ele vai pegar a minha ação e vai somar o SA. Então ele vai fazer um pequeno laço de repetição para adicionar o ponto SA em todos esses meus ativos, para eu não precisar colocar o ponto SA. É uma alternativa interessante também, caso vocês não queiram ficar colocando sempre o ponto SA. Só passa o ticker do ativo e depois bota um laço de repetição para ele adicionar ali, então, o ponto SA no final. Aqui uma linha de costume, né? Já para puxar os ativos, então a gente bota o IF do Yahoo Finance.download para passar a nossa lista de ações, período de início, período de final e ainda dá um autoajuste para puxar a coluna do fechamento ajustado. E aqui a gente tem o nosso data frame, né, com a coluna de fechamento ajustado desde 2017 ali de janeiro até ali 2024, tá? Esse período aí foi quando eu fiz o código, tá? Então acabei utilizando o mesmo. Então, depois que a gente já tem o nosso data frame com os nossos ativos, claro, vocês podem utilizar qualquer ativo e qualquer número de ativos, pode colocar 10 ativos, 5 ativos, tanto faz. Mas só para exemplos da aula, foi utilizado ali, então, 6 ativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ativos. Então, primeiramente, a gente vai ter que calcular o retorno logaritmo dos preços, tá? Então, primeiro a gente vai obter a variação percentual e depois a gente vai aplicar um log que vai ser 1 mais o retorno, tá? Então, a aula de hoje, dando um parêntese, eu não vou me aprofundar muito em todas as funções, porque acaba que tem muitas funções, tá? Então, eu vou explicar o que cada linha faz, mas não vou entrar a fundo o que cada função faz, tá? Vou dizer, ó, essa linha serve para isso. Então, também para a gente não ficar demorando ali em conteúdos que a gente não precisa se prender tanto, tá? Então, a gente vai definir uma variável retornos, a gente vai calcular os retornos percentuais, né? E depois a gente vai aplicar uma nova função. A nova função aqui é o lambda. É uma função lambda que ela vai aplicar no x ali, então. E aqui a gente vai usar o NumPy e também a biblioteca do NumPy para conseguir calcular o logaritmo, tá? Então, a gente utilizou uma nova função, o lambda, e depois a gente vai dar um drop NA para retirar os dados faltantes. A gente também vai calcular a média desses retornos logaritmos de cada ativo. Então, a gente vai definir uma nova variável de média retornos, que ela vai receber, então, os retornos, .min. O min, então, seria a função de média. E ainda a gente vai calcular a matriz de covariância dos retornos logarítmicos. Então, a gente vai pegar todos esses ativos e a gente vai fazer uma matriz de covariância desses nossos ativos. E depois aqui eu ainda printei como é que vai ficar a média dos retornos e também a matriz de covariância para ficar mais palpável, né? Então, essa daqui é a média dos retornos para essas ações aqui no período, né? Então, no período ali de 2018 até 2024, a média de retorno ali do Banco do Brasil foi esse retorno esse retorno aqui. Ele acaba que fica bem baixo, mas é um retorno positivo, tá? Isso que importa. Então, ali para Banco do Brasil, CPFL, ali tem todas as ações ali qual foi o retorno médio, tá? E aqui embaixo, eu só passei aqui a matriz de covariância porque ela é um data frame, né? Então, eu não preciso colocar o print. Só coloco a matriz de covariância ali, matriz cov, né? Abreviado. E aqui ele já me traz a matriz de covariância de todos os ativos. Então, aqui tem Banco do Brasil com Banco do Brasil com o CPFL e assim por diante. Tem todos os ativos nas colunas quanto nas linhas. Eita, dando um erro aqui. Mas vai embora. Explicar um pouquinho, então, o que é a covariância, né? A covariância entre dois ativos é uma medida estatística que indica como os retornos desses ativos se movem em relação um ao outro, tá? Então, ela ajuda a entender se os ativos tendem a se valorizar ou desvalorizar ao mesmo tempo. E como é que a gente pode interpretar isso? Se a covariância ela for positiva entre dois ativos, então quer dizer que quando um ativo sobe, o outro também tende a subir, tá? Se ela for negativa, quer dizer que quando o ativo sobe, o outro tende a descer. E quando a covariância for perto de zero, então quer dizer que o movimento dos ativos são independentes ou pouco correlacionados, tá? Então, eles não possuem uma correlação, eles não têm relação entre um e outro, né?
Então, passando essa parte, já calculamos a covariância. E agora a gente vai partir para a parte de simulação da nossa carteira, tá? A gente vai fazer 10.000 simulações. Então, a gente pegou os nossos ativos, calculou ali os log retornos deles, e depois calculou também a covariância. E agora a gente vai fazer uma simulação, tá? A gente vai utilizar um modelo matemático. Então, para calcular o modelo matemático, a gente vai simular 100.000 carteiras. Então, a gente vai ter que definir uma variável, um número de carteiras, passar os 100.000. E, claro, aqui pode passar quantas carteiras vocês quiserem, tá? Mas quanto mais carteiras passarem, mais vai demorar para o Python ali fazer o cálculo, tá? Depois, a gente ainda vai inicializar um vetor para armazenar os retornos esperados de cada carteira. Então, a gente vai criar uma variável, tabela retornos esperados, que ele vai calcular esses retornos e depois ele vai ter que armazenar em algum lugar, né? Então, a gente primeiro vai ter que inicializar um vetor para armazenar esses dados e depois aqui embaixo a gente vai criar mais uma variável para armazenar esses cálculos que o código vai fazendo, tá? Então, a gente vai vai criar uma tabela para os retornos esperados, vai criar também uma tabela para a volatilidade esperada. O retorno e a volatilidade servem para a gente calcular o índice Sharpe, tá? Então, cada carteira vai ter um índice Sharpe e a gente vai utilizar esse índice Sharpe para a gente fazer o nosso gráfico mais tarde, tá? Então, a gente vai usar o NumPy aqui, vai passar a função zeros e vai passar a carteira. Então, o primeiro, ele vai armazenar os retornos. Essa segunda variável, ela vai armazenar a volatilidade, que seria o risco, né? O risco esperado da carteira. Depois, a gente ainda vai criar uma tabela Sharpe, então, para armazenar o índice Sharpe da nossa carteira. E a gente ainda vai criar mais uma variável para armazenar o peso dessa carteira, tá? Porque o peso, depois a gente vai ver a carteira que tem um maior índice Sharpe. E depois a gente vai querer ver como é que é a composição dessa carteira. Então, a gente ainda vai ter que criar uma variável para armazenar o peso dessas carteiras. Então, ela vai pegar aqui, né? Vai ler. Lá na nossa lista de ações, vai ver que tem 6 ações. E depois ela vai fazer ali o cálculo do peso. E aqui é um loop para, de fato, gerar a nossa carteira simulada, tá? Até agora, a gente só criou as variáveis para armazenar os nossos cálculos. E aqui, de fato, a gente vai criar um laço de repetição para fazer o cálculo dessas 100.000 carteiras, tá? Então, aqui a gente vai usar o for k, então a gente utilizou um k aqui com uma variável para ela ficar alterando entre uma e outra, né? E aqui o nosso range, que seria a nossa base que a gente vai utilizar, vai ser o número de carteiras, tá? Então, para cada carteira, dentro do número de carteiras, ela vai fazer uma simulação, tá? Então, quando aqui a gente estiver na posição 1, ela vai pegar aqui uma variável peso, vai gerar um peso aleatório para cada ativo. Então, essa função aqui serve para gerar um peso aleatório para cada ativo que vai compor uma carteira, né? Depois, aqui na próxima linha, ela vai normalizar os pesos para que a soma seja igual a 1. Então, aqui ela vai criar pode ser qualquer peso, sabe? Então, não necessariamente vai fechar 1. Mas a gente precisa que feche 100 para fechar 100% do nosso capital investido, né? Então, a gente vai utilizar essa linha de código para justamente normalizar os pesos para que, de fato, a soma de todos os pesos seja igual a 1. Aí, depois, aqui na próxima linha, a gente vai armazenar os pesos gerados. Então, a tabela aqui, ela serve justamente para isso, que ela vai armazenar os pesos que foram gerados. E depois, aqui na próxima linha, ela vai calcular o retorno esperado da carteira anualizado em 252 dias úteis, né? Que é o padrão ali de dias úteis utilizado ali no mercado de capitais. Aqui a próxima linha, ela vai calcular a volatilidade esperada da carteira anualizada. Então, ela vai calcular a volatilidade anual de cada carteira. E, por final, ela vai calcular o índice Sharpe aqui, nada mais que vai ser o retorno. Aqui ela vai pegar a tabela de retorno esperado e vai dividir pela tabela de volatilidade esperada, né? Então, ainda tem um K, porque ela vai ser na posição K, né? Então, vai começar no 1 e vai até o 100.000. Então, essa aqui é um laço de repetição que ele vai passar as 10.000 simulações. Ele vai fazer 10.000, o laço de repetição vai girar aqui 100.000 vezes. Desculpa, falei 10.000, né? O laço de repetição, ele vai girar
100.000 vezes e vai gerar 100.000 carteiras, tá? Cada uma com um peso aleatório diferente. Vai normalizar esse peso e depois vai armazenar aqui nas nossas... cada quadrinho vai armazenar uma coisa. Então, vai armazenar o retorno esperado, a volatilidade esperada e depois ainda vamos calcular o índice Sharpe e vamos guardar ela também, vamos armazenar. E vocês devem estar imaginando, então, que a carteira com melhor desempenho vai ser a carteira que tem o maior índice Sharpe, né? Então, a gente vai achar também o maior índice Sharpe. Então, a gente vai definir uma função, definir uma variável, índice Sharpe máximo. E a gente vai passar aqui a nossa tabela Sharpe, que a gente criou lá em cima. E aí, a gente vai passar essa função argmax para ele achar ali o índice de maior Sharpe dentro da nossa variável ali que armazenou todos os Sharps. E depois ainda vamos exibir qual que é o maior Sharpe, ó. Então, o maior Sharpe possui essa composição de ativos, né? Mas a gente ainda não sabe qual ativo que representa qual percentual. Então, a gente vai tratar isso daqui para ficar mais fácil de visualizar, né? Passado essa parte, então fizemos um laço de repetição para gerar as 100.000 simulações, armazenar ali os dados que a gente quer, calcular o Sharp, e depois a gente vai achar aqui o maior Sharp, que vai ser a nossa melhor carteira dentro das 100.000 simulações, e a gente ainda passou aqui embaixo qual que foi essa melhor carteira, tá? Depois a gente vai criar mais uma variável para ela converter todos os retornos logaritmos anualizados para retornos aritméticos diários, tá? Então, a gente vai utilizar o NumPy aqui para nos ajudar nesse cálculo, vai passar essa função ESEXP e ainda vai pegar a tabela de retornos esperados e dividir por 252. E ainda depois remover ali o -1, tá? Depois, a gente ainda tem que calcular a nossa fronteira eficiente, tá? Fronteira eficiente, todos os nossos cálculos, todas as nossas carteiras vão estar dentro da fronteira eficiente. Porque, teoricamente, se tiver alguma carteira fora dessa fronteira eficiente, não vai valer a pena o investimento, tá? Tem uma carteira dentro dessa fronteira eficiente que vai ter um risco-retorno melhor do que alguma que cair fora dessa fronteira eficiente, tá? Então, a gente vai calcular o eixo Y da nossa fronteira eficiente. Vamos passar essas duas tabelas aqui, né, de retorno esperado. A gente vai pegar o mínimo e o máximo dessas tabelas. Depois aqui a gente ainda vai definir uma função para pegar o retorno esperado dado um conjunto de pesos. Então, essa primeira função serve justamente para isso, para a gente pegar o retorno esperado dado o conjunto de pesos. A próxima função serve, então, para garantir que a soma desses pesos seja igual a 1. E a próxima função aqui, ela vai pegar a volatilidade dado um conjunto de pesos, tá? Então, aqui a gente está trabalhando com 3 funções. A função, a gente foi introduzida as funções na última aula, né? Ela possui uma lógica um pouco diferente, mas também é importante a gente entender que dá para a gente definir uma função e passar ali um cálculo dentro dessa função. Sempre que a gente se referir a essa função, a gente só passa o nome da função, tá? Então, aqui 3 funções, cada uma tem uma função bem específica, né? Uma para pegar o retorno esperado, outra para garantir que a soma seja igual a 1 e uma para pegar a volatilidade dada um conjunto de pesos, tá? Depois, a gente ainda vai pegar os pesos iniciais, que vão ser iguais para todas as ações, né? Então, a gente vai passar aqui uma variável peso inicial. Depois, ainda a gente vai definir os limites dos pesos, então vai de 0 a 100, né? Também para a gente não ultrapassar, para a gente não ultrapassar os 100%, né? Para uma carteira ter no máximo ali 100%. E a gente ainda vai inicializar o eixo X da fronteira eficiente. Então, a gente vai guardar ali o eixo X ali da nossa fronteira eficiente, tá? A gente criou uma variável e a gente passou só os colchetes vazios. Então, quer dizer que que a gente criou uma variável para receber dados dentro dela, tá? Então, quando a gente define uma variável, bota o sinal de recebe e o colchetes sem nada dentro, a gente definiu uma variável vazia, tá? E depois a gente pode adicionar coisas dentro dessa variável. E a gente vai adicionar aqui, ó. Aqui tá como é que a gente vai adicionar. A gente vai utilizar o método append.
que é justamente para adicionar um dado dentro de uma função, tá? Então, a gente vai passar a nossa função aqui embaixo, vai dar um ponto append, e depois a gente ainda vai passar um dado ali dentro, tá? Então, aqui a gente criou uma variável vazia. Depois a gente ainda vai criar um laço de repetição para pegar a melhor volatilidade para cada retorno possível, tá? Então, a gente vai fazer também esse cálculo. E aqui a gente botou ainda algumas restrições na soma dos pesos, tá? Para não causar aquela confusão, tá? Os pesos sempre ser igual a 1. Depois aqui mais uma função, mais uma variável, né, definida, que ela vai minimizar a volatilidade para o retorno desejado. E aqui, por último, uma variável aqui que ela vai armazenar todas as volatilidades obtidas para cada retorno possível, tá? Então, a gente vai calcular a volatilidade de todas as carteiras e a gente ainda vai adicionar dentro de uma função, tá? E por final, essa aqui é a configuração para a gente criar o nosso gráfico, tá? Então, a gente vai importar o Matplotlib, só coloquei de novo para a gente não se perder. E ainda a gente vai importar o pacote do mtick, que é para configurar. Então, a gente vai criar uma figura, uma fig AX, plt.subplots. E aqui a gente ainda vai colocar algumas configurações para o gráfico, tá? Então, quando a gente quer fazer um gráfico de dispersão, a gente vai botar o ax.scatter. Então, scatter significa um gráfico de dispersão. Na última aula a gente trabalhou com um gráfico de histograma, né? Então, a gente tem que passar o ponto .hist aqui. Também criamos um gráfico de regressão linear. Então, depende o tipo de gráfico que a gente quer, só vai modificar esse método aqui depois do AX, ó. Depois do AX vai ter um ponto e só vai mudar essa palavrinha, tá? Essa palavrinha define qual é o tipo de gráfico que a gente vai gerar, tá? Então, como a gente quer criar um gráfico de dispersão, então os dados que vão ir dentro desse gráfico vai ser a tabela de volatilidades esperadas, a tabela de retornos esperados, então a gente vai ter uma no eixo X ou outra no eixo Y, e aqui a gente ainda vai colocar um CMAP aqui igual ao JET, que é para estilizar a nossa tabela, tá? Aqui a gente vai adicionar algumas etiquetas, então vocês podem ver que esse gráfico aqui ele é bem personalizado, tá? Tem bastante configuração esse gráfico, diferente dos gráficos que a gente fez lá no início, tá? Que a gente só dava um plt.show, que era ou .plot também, que ficava bem mais fácil, né? Tinha menos configuração, mas como é um gráfico que a gente possui bastante dado, bastante configuração, então é necessário a gente configurar para que ele fique entendível, né? Senão de que adianta a gente não vai nem entender o que o gráfico está dizendo, tá? Então vamos configurar as etiquetas. Então o plt.xlabel para a gente colocar ali no eixo X, no título. O ylabel para colocar ali também uma etiqueta no eixo Y. E aqui para a gente definir também qual que vai ser a cor desse título. Descartar a carteira com maior índice Sharp, que a gente vai querer uma cor diferente para essa carteira, tá? Então aqui ele vai criar outro gráfico em cima. Ele vai criar outro gráfico em cima com essa cor definida, tá? Então C significa... aqui eu passei uma cor, peguei um código de uma cor, coloquei um verde bem forte para conseguir distinguir do resto da carteira. E por final aqui a gente vai plotar a fronteira eficiente, que vai ser aquela linha, no caso que todas as carteiras vão cair dentro dessa fronteira eficiente, tá? Vamos plotar a fronteira eficiente, então. E depois aqui ainda tem mais algumas configurações dos eixos, tá? Para passar para percentual. Então, essas duas funções a gente já trabalhou nas outras aulas, né? A gente utiliza para passar para percentual os dados que vão ficar nos eixos. E aqui a gente ainda passou os percentuais aqui para ficar na cor preta. Vamos adicionar uma barra de cores ao lado do nosso gráfico. Vamos adicionar também uma legenda. E depois, por final, vamos dar um plt.show. E aqui ela vai imprimir os tickers das ações e fazer a alocação ideal da carteira, tá? Que ela vai mostrar para nós quanto que é o percentual em cada ativo que a gente tem para dar a carteira com melhor relação de risco e retorno, tá? E depois que a gente dá um Ctrl Enter, ele vai gerar esse gráfico aqui para nós, ó. Então, todos esses pontos aqui, são carteiras, ó. Então, aqui tem 100 mil carteiras
e todas aqui dentro da nossa fronteira eficiente, né? E a nossa melhor carteira aí que apresenta o melhor risco-retorno esperado, volatilidade esperada e retorno esperado. Então seria a carteira com maior índice Sharpe. Vai ser essa carteira aqui que está com o pontinho verde, ó. Então aqui eu acredito que essa coluna de barras aqui também ajuda a gente a identificar o índice Sharpe, né? Então quanto mais vermelho ali, maior é o nosso índice Sharpe. Mas também quanto maior o retorno esperado, maior vai ser a volatilidade, tá? Maior vai balançar a nossa carteira. Então, dado ali um retorno esperado e uma volatilidade esperada, a nossa carteira com maior índice Sharp ficou aqui dentro da fronteira eficiente, né? Essa linha azul acaba sendo a fronteira eficiente. E aí, aqui embaixo, ainda, aqui por causa desse laço de repetição, né? A gente ainda colocou para printar como é que é a composição dessa carteira, ó. Então, essa carteira com maior índice Sharp tem só 0,5% de Banco do Brasil, 2% de Itaúsa, 4% de Vivo, 36% de SPFL Energia, 39% de Schultz e ainda 17% com ações da SLC Agrícola, tá? E aqui vocês podem ficar brincando, pode colocar diferentes ativos. Essa seria a aula de hoje, pessoal. Ela é uma aula, então, só com dados. E agora, para exercitar um pouco, só para ver o código funcionando, eu vou pedir para que cada um fale uma ação para a gente colocar aqui no nosso... montar uma carteira aqui do núcleo, para a gente ver essa carteira funcionando. Então, aqui vocês podem ver que o retorno esperado deu mais de 25%, né? Dado uma volatilidade de mais ou menos 24%. Vamos falando aí que eu vou colocando aqui. Vamos 3. Como? Vamos 3. Vamos 3. Vamos 3. Fresley. Né, vamos Fresley. 3. É Pomo, 3 de É Marco Pomo, Polo. 3 de Marco Pomo Polo. 3. Pomo 3. Fresley. Fresley. Qual que é o ticker? Qual que é o tipo? Fras. 3? 3. Vamos falando, pessoal. Gemate 3. Bota Semig aí também. Bota Semig aí também. Gemate assim? Aham. Grupo Mateus. Semig, como é que é? Semig. Eu preciso do ticker. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Pega o ticker aí pra eu colocar aqui. É, ó. CMIG3. CMIG 3. Não precisa ser 6 ativos também, né? Pode ser menos. EMBR3. GM. Não, EMBR3. Ambev 3. Embraer. Ambev 3. Tá. Bota Vou botar LA. Mais ativos. Coisa. Qual? Bota LA VV3. Não entendi. LA VV3. LAVV3. Aí. Yes. Acho que tá bom, né? Yes. Tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos dar um run aos céus para ele rodar todo o nosso código. E vamos esperar aqui embaixo só ele fazer o gráfico pra gente. Tem que fazer 100 mil carteiras, né? Deixa ele trabalhar agora. Por que ele tá dando esse erro? Vamos ver se ele calcula. Eu testei antes da aula, é pra estar funcionando. O código acaba que fica um pouco pesado, né? Porque tem que fazer 100 mil carteiras. E calcular todos o índice Sharp para 100 mil carteiras, né? Com diferentes pesos.
e depois ele apresenta para nós o gráfico. Enquanto o Python vai trabalhando, eu só quero passar com vocês. Então, quem ainda não, por acaso, não conseguiu fazer as atividades das últimas aulas, pode enviar até ali o final do curso, tá? Então, o final do núcleo, que vai ser ali até na próxima aula, tá? Então, até a próxima aula, vocês podem enviar o material que a gente vai estar aceitando. É da aula 1 até a aula 6 que tem exercício para fazer, tá? Depois essas últimas duas aulas, que seria a otimização de Markowitz e a simulação de Monte Carlo, não é obrigado a fazer, tá? Pode fazer, se quiser, claro, mas é opcional. Não é obrigatório, tá? Ela tá demorando aqui para fazer, pessoal. Eu vou deixar rodando e depois, quando acabar o código, eu mando lá no nosso grupo, tá? Eu mando lá no nosso grupo com a carteira que a gente fez. Se a gente ficar esperando aqui, vamos alongar muito a aula, tá? Deixa ela rodando. Bom, então seria essa a aula de hoje. Agradeço aí a participação de todos. A próxima aula acredito que também vai ser online, tá? Ela não vai ser presencial, porque, enfim, as condições lá da sala não permitem a gente fazer, por conta da conexão da internet também. Pelo data show, acaba que pode ficar difícil da gente visualizar o que vai ser passado na aula. Então, ela vai continuar de forma online, tá? Então, quarta-feira que vem, 8 horas da noite, eu espero vocês para nossa última aula de fechamento do núcleo, tá? Então, a aula de hoje seria isso. Tenham uma boa noite.